Bolsonaro entrega a Eletrobras na calada da noite para salvar o pescoço. O Bolsonaro e o Paulo Guedes tinham prometido privatizações trilionárias durante a campanha. Não fizeram. Até porque não há dinheiro sobrando assim disponível para a compra das empresas estatais brasileiras. E também por incompetência. Eles são incompetentes até para colocar o plano que eles dizem ter de privatização em prática. Fernando Henrique tinha muito mais competência. Era um plano com começo, meio e fim. Criou as agências de petróleo. Eu digo competente no que para aquilo que ele se propunha. Né? E até fazia mais sentido naquele momento. Havia capital sobrando no mundo querendo investir num país como o Brasil, ainda mais, né? Eles jogaram os nossos ativos por preço de banana, aí ficou fácil também vender. Mas era uma decisão política de vender principalmente o setor da telefonia e outros na área de siderurgia, né? A Vale na área dos minérios, a CSN, a Cosipa em São Paulo. Então, Fernando Henrique passou o rodo geral, mas não privatizou a Petrobras. Queria, hein? Não privatizou nem a Petrobras, nem a Eletrobras. Agora o Bolsonaro, que não conseguiu fazer privatizações ao longo do mandato, está fazendo a da Eletrobras para entregar alguma coisa para o mercado e dizer, venham comigo tem uma cenourinha na frente do burro. Vou oferecer mais, quero vender a Petrobras, quero passar o Brasil nos copos. O Brasil vai virar uma fazenda que nem havia antes de 1930. Para entender o que significa a privatização da Eletrobras, eu recomendo muitíssimo 2 artigos que estão lá no nosso site, no Brasil 247. Um do César Callejon, né, se a gente for na pronúncia, em estilo espanhol, né? Aqui, ó. Esse aqui é o artigo do Callejon, que estava agora na manchete no nosso site. Com privatização da Eletrobras, bolsonarismo enterra definitivamente o desenvolvimentismo nacional. É o artigo do César, que é jornalista e tem especialização em relações internacionais pela FGV. Ele faz uma reflexão sobre o que significa para o Brasil a entrega da Eletrobras. Vale muito a pena. E tem um outro artigo que eu recomendo muito, e o Léo Atush é o chefe, então fica chato, mas não, eu li o artigo e gostei demais do artigo do Léo Atush. E quero compartilhar aqui também. Entendeu? Na calada da noite, Bolsonaro entregou a Eletrobras e enterrou a Era Vargas, como queria a FHC. Esse texto do Atush é muito fácil de ler e explica em alguns parágrafos a grande batalha no Brasil. Releiam a carta-testamento do Vargas. Hoje é dia de reler a carta-testamento do Vargas, em que ele fala da Eletrobras, fala da Petrobras. Quando ele comete o suicídio, ele atribui aos inimigos dos interesses nacionais, aqueles que não queriam o Brasil independente, o cerco ao governo dele. A carta-testamento que o Leonardo Atush recupera aqui e traz para dentro desse artigo dele. E o Atush relembra o discurso do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique foi eleito presidente em 94, ele era senador. Quando ele se despede do Senado, ainda não tinha tomado posse como presidente, ele faz um discurso de despedida em que ele promete enterrar a Era Vargas. Não conseguiu totalmente, ficou no meio do caminho. Seja porque houve resistência e não conseguiu avançar para privatizar a Petrobras, eles tentaram até pensar em mudar de nome para Petrobrax, para facilitar a venda na Bacia das Almas do mercado internacional, mas não conseguiram. Olha, eu escrevi muito sobre isso aqui que o Atush publica hoje. Eu escrevi muito no meu blog na época do Escrevinhador. Eu fazia muito essas analogias e trazia a questão do Vargas para o tempo presente. É um anacronismo, né? Eu não estava querendo dizer que o Lula é igual ao Vargas. Não é a repetição, não é. Tem muita diferença. Mas a batalha política, o fio da história é o mesmo. O Brizola falava, né, que ele representava a retomada do fio da história que tinha sido interrompido pelo golpe de 64. Quem retomou o fio da história acabou sendo Lula. O Brizola perdeu esse novelo em 89, quando o Lula fica na frente dele e vai para o segundo turno. O Lula passa a liderar o setor trabalhista, sim, porque o PT, apesar de nos seus documentos iniciais defender o socialismo, em alguns casos socialismo revolucionário,
aos poucos se tornou um partido social-democrata, mas se a gente for abrasileirar, um partido trabalhista. Outro dia, vi uma entrevista belíssima do Vivaldo Barbosa com Joaquim de Carvalho aqui no 247. Ele é um trabalhista histórico, foi do PDT, foi líder do PDT na Câmara, um brisolista, e hoje se filiou ao PT e diz exatamente isso. O PT e o Lula hoje são os continuadores desta batalha histórica do trabalhismo, da construção nacional. Então, eu recomendo a leitura do artigo do Atushi e depois, se vocês puderem, voltem à Carta Testamento do Getúlio Vargas. Eu li em alguns lugares, até já falei disso aqui. Os irmãos Castro, Fidel Castro e Raul Castro, quando estavam no México, pouco antes de viajar de barco, né, que eles cruzaram de barco até Cuba para iniciar a Revolução Cubana, dizem que naquela temporada mexicana em que eles estavam lendo muita coisa, o Raul Castro já mais influenciado pelo marxismo, o Fidel mais um nacionalista, o Fidel leu a Carta Testamento do Vargas. E é um documento que vale para toda a América Latina. É um baita documento, a Carta Testamento de Getúlio Vargas. Depois eu vou até retomar algum ponto aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. E eu tenho muito orgulho, gente, no meu livro que está sendo lançado, está em pré-venda, de Lula a Bolsonaro, Combates na Internet, eu retomo também muito essa ideia. Até conversei com a Tuxi esses dias sobre isso. A questão nacional. Está na base do golpe de 2016. E como é que Lula e Dilma, ao irem ao governo, fizeram as pazes com o trabalhismo histórico e com a construção nacional, a construção de um Estado nacional que vinha do varguismo. O fio da história está aí. E por isso que eles caíram. Por isso que eles caíram. É o que eu trago também no meu livro. O meu livro traz crônicas sobre esses embates políticos no Brasil de 2010 até agora e tenta dar uma explicação. Na abertura do livro eu trago alguns artigos mais de fundo ali e ali está muito claro para mim a questão nacional. Centralidade da questão nacional. E, ao privatizar a Eletrobras, o Bolsonaro coloca isso também no centro do debate eleitoral.